Na edição de ontem aqui no programa, nós falamos sobre a possibilidade do trem de Pé Vermelho funcionar. Seria uma linha de trem ligando a região de Maringá à região de Londrina. Aqui em Maringá, a linha rebaixada do Novo Centro seria, portanto, ela seria utilizada aí nessa linha, chamamos assim de Pé Vermelho. No entanto, a Comissão Especial de Estudos sobre o túnel ali do Novo Centro ainda não preparou um relatório final sobre as condições de manutenção do túnel. Vamos lá. O que foi revelado até agora é que não existem problemas do ponto de vista estrutural do túnel que corta o centro de Maringá. No entanto, a comissão já declarou que é preciso manutenção. Mas, agora eu vou pôr uma vírgula bem grande aqui, nem a concessionária, nem o município de Maringá e nem a União são legalmente responsáveis pela manutenção da estrutura do túnel. Então, com a possibilidade de utilização de passageiros nesses vagões, a gente vai utilizar o túnel, Daniel? Fica difícil, não, Paulo? A comissão concluiu os trabalhos e, segundo o Sidney Teres, a conclusão é que não existe um responsável ali por aquela manutenção. A conclusão é que não tem conclusão. E aí agora vai se falar com o DENIT para tentar um aditivo no contrato para que a empresa seja responsável pela manutenção, o que de fato, assim, nos causa espanto, né? Já que como que um túnel desse não tem uma manutenção, não tem ninguém responsável. O fato que aconteceu o problema. Agora é que as coisas sejam esclarecidas, sejam tomadas devidas providências para que antes de licitar aí o trem Pé Vermelho, esse túnel tenha um responsável de verdade. Professor Jorge? Túnel é uma coisa que você entra, sai e tomara que saia, porque a situação desse túnel, vou lhe contar, é uma história que começou mal, como algumas outras obras, um tal de contorno norte, que a gente chama de transtorno norte. Que teve morte esses dias. Depois vieram aquelas transposições, Assis Pererê e assim por diante. Então, uma cidade planejada não é bem planejada. Agora, o rebaixamento em direção a Sarandi é uma demanda, mas antes desse rebaixamento teria que ser retirado toda aquela área de combustível aí que está próximo de Cafelândia e ao Eurogarden. Então, há algumas, concordo com essa ideia de rebaixamento, no entanto, os problemas que mostrou o Novo Centro não podem se repetir. É necessário uma discussão mais ampla do ponto de vista técnico, político e, claro, com a comunidade. Né? Quem? Olha, eu acho que a Companhia do Melhoramento tinha que assumir a cidade de novo, hein? Porque se a gente fala tanto em cidade planejada, a gente deve muito a eles, os pioneiros, obviamente. Dar o horto, pioneiros, etc. Então o horto já fica inclusive, já incluído no pacote todo. Porque se ninguém é responsável aqui, né? E as falas não só se resumem a isso, mas diz que não tem nenhum outro problema estrutural, ou seja, garantindo que não vai mais acontecer. Então, assim, automaticamente nós temos que olhar para a comissão especial e dizer assim, então, os senhores da comissão são responsáveis a partir de agora. Porque se não está garantindo que ninguém é responsável e que o túnel está tudo ok, pode passar, não vai acontecer mais, então hoje, a partir desse momento, os responsáveis são o pessoal da comissão especial. Esse é um ponto. Agora, legalmente falando, quem vai fazer a manutenção? A comissão. Porque a comissão que é técnica e trouxe todo o relatório dizendo, obviamente, que ainda não foi concluído. É técnica? Não, ou é política? A princípio sim, né? É o único que nós temos hoje para dizer assim, olha, eles estão dizendo que é isso, eles estão dizendo que é aquilo. Então nós temos que acreditar em quem? É alguém que não foi lá como eles fazem nas suas redes sociais, né? Fotos, etc, filmagem e tal, que eles estão lá. Os únicos que estão indo lá, Paulo Caetano e caros ouvintes, é isso. São eles. São eles, então eles são responsáveis. Então temos que dar ouvidos a eles. Então não vai acontecer mais? Ok. Então quem será responsável? Né? Vamos lá. Ô, Fernando Tupan, querem enfiar um trem de passageiros num túnel que a gente não sabe nem quem é que cuida. Paulo Caetano, essa história é longa. Você viu, isso aí é alguém que fez... que fez essa minuta do contrato aí, por coincidência esqueceu. Mas será que é coincidência mesmo? Mas, Paulo Caetano, você não precisa nem se preocupar. Do governo Lula, esse trem não vai sair no papel. Olha,
tirem o cavalinho da chuva. Enquanto tiver com essa economia correndo desse jeito, esqueça. Além do que, o Lula tem que gastar dinheiro nas viagens internacionais, né? Sabia, Paulo Caetano, que o Lula já é o segundo colocado do presidente com mais viagens no primeiro ano de mandato. Olha, assim é o governo PT. A burguesia de esquerda fede, Paulo Caetano. Ô Ângelo, quero te ouvir. Nós já falamos ontem da possibilidade do trem, certo? O trem vai utilizar esse trecho. E como que a gente faz? Se a comissão que era responsável, segundo o Kim, é responsável ainda, segundo o Kim é responsável, tá dizendo que não tem ninguém que legalmente tenha que cuidar da manutenção do túnel. Primeiro eu queria mandar um abraço pro Fernando, que até me preocupou, o Tupã, que ele demorou para falar no Lula, mas acabou falando no finalzinho, né? A gente falando de trem aqui, ele acabou falando do Lula. Há 9 anos era inaugurado em Maringá o contorno norte, certo? 9 anos. Ontem à noite, um amigo meu falou: Ângelo, um absurdo esse contorno norte. Mais uma pessoa, é acidente todo santo dia. Então, criou-se em Maringá, por conta da falta de planejamento, só na questão da grana, como é o do Hospital da Criança, por mais mérito que ela tenha, quando você não faz essas coisas planejadas, você prejudica toda a comunidade. Veja o contorno. Hoje é mais uma via que provoca acidentes e, eventualmente, mortos. Em relação à comissão, não concordo com o Kim. Ela é uma comissão legislativa. Quem tem que executar é o executivo. Quem tem que decidir é a justiça. Já foi discutido isso, o professor sabe da posição da Justiça Federal. Agora, o que não pode é continuar assim. Qualquer tipo de concessionária, Sanepar, seja quem for, ela tem responsabilidade sobre o contrato assinado. Então, eu acho impossível, no atual momento, você tendo a Rumo como numa única faixa que ganhou uma licitação para carga, fazer trem de passageiro. Então tem um monte de coisinha para resolver. E outra coisa, o dia que eu particularmente não acredito para tão cedo, mas o dia que entrar, vão ter que vender uma passagem especial, passageiro corajoso. Você vai ter que ter coragem para entrar num trem que passa no meio de um monte de depósito de combustível, que passa por baixo de uma cidade que não tem plano de controle, ninguém sabe quem manda. No túnel, que de vez em quando cai buraco, abre buraco. E bombeiro não tem como ser acionado. Bombeiro entrar. Então, assim, é surreal o que a gente está vivendo. Não poder nem comentar sobre um fato específico, porque a gente não sabe quem manda. É absurdo isso.